A gente vai avançar um pouquinho mais no assunto, ainda falando de flexão. Tá? A gente vai continuar falando de flexão, só que agora de uma perspectiva... Deixa eu sair desse compartilhamento aqui. Agora sim. Do ponto de vista de projetos, né? A gente estava, até a aula anterior, trabalhando com os diagramas, né, de esforços solicitantes que envolve o fenômeno da flexão. Mas até aquele momento a gente só conhecia como havia, né, como estava, né, a distribuição do esforço cortante e do momento fletor ao longo da estrutura, né, como que esses carregamentos aconteciam internamente na estrutura. Hoje eu trouxe o conceito de tensões e deformações da flexão que vão dar subsídio para dimensionamento das estruturas, porque através das tensões a gente consegue definir dimensões da seção transversal, critérios de seleção de materiais, entre outros. Para a gente começar aqui a trabalhar com a flexão, né, as tensões envolvendo a flexão, a gente precisa classificar. Então, a primeira parte é, vamos fazer uma classificação, ok? Existem duas formas, tá, da gente classificar. O primeiro critério é com base na posição relativa entre o plano do momento fletor e o par de eixo central de inércia da seção. Professor, o que é isso que o senhor está falando? Bom, pessoal, quando a gente está analisando aqui uma estrutura, né? Uma seção transversal aqui que é circular de uma viga, ok? Nós temos esses eixos aqui, ó. O eixo Y, que é esse eixo transversal, né? O eixo Z, que é esse eixo vertical, e o eixo X, ele é esse eixo longitudinal aqui. Okay? É importante a gente observar que nós estamos agora trabalhando com esses eixos representados nesses pontos, tá? O que vai ser importante nesse momento é os eixos Z e Y para nossa análise. Então, tomando como referência o par de eixos que está relacionado ao momento de inércia da seção, né, a gente consegue classificar a flexão em flexão normal e flexão oblíqua, tá? Já vou adiantar que aqui nós temos a flexão normal e aqui é a flexão oblíqua. Tá, professor, mas o que isso, em termos gerais, representa? Bom, pessoal, quando nós aplicamos um carregamento, né, imagine que nós temos uma viga biapoiada como nós estávamos acostumados, né? A gente está aplicando um esforço aqui que ele é transversal, né? Ele está em 90 graus em relação à viga e vai tender a causar essa curvatura, né? O fenômeno da curvatura, que é esse formato, né, decorre de um momento fletor. O momento fletor é o que tende, né, a formar este comportamento, né? O momento fletor aqui são os momentos externos, né? O momento MA e o momento MA. Internamente, nós vamos ter o que a gente chama de momento fletor, e aqui é um momento aplicado. Nós estamos analisando o momento do ponto de vista dos pares de eixo. Então, o momento externo aplicado, que é esse MA, vai ocasionar internamente na estrutura um momento fletor, que é o que a gente desenha lá no diagrama. Beleza? Quando a gente tem a flexão normal, a gente está dizendo o seguinte, que o plano em que vai ocorrer o momento, tá? Qual plano? O momento, na verdade, ele está incluso em um dos planos relacionados a esse par de eixos. Ó, nós temos esse plano aqui, ó. Plano X, Y, ok? A gente diz que o momento fletor não, a flexão é normal quando o plano do momento contém ao menos um dos eixos centrais de inércia, tá? Nesse caso aqui,
o momento ele vai ocorrer nesse plano x, y. Ou seja, ele está ocorrendo aqui em torno do nosso eixo z. Podemos assim dizer, ok? Então, essa é a flexão normal. No caso da flexão oblíqua, né, quando nenhum dos eixos centrais, que são esses eixos, né, z e y, não estão contidos no plano do momento, a gente diz que esse momento que na verdade que essa flexão é oblíqua. É o que está acontecendo aqui, pessoal. Ó, o momento ele está acontecendo neste plano e é um plano que está oblíquo porque ele tem um ângulo θ aqui em relação a esses eixos de inércia, eixos centrais de inércia. Como assim eixos centrais de inércia? São aqueles eixos, pessoal, que a gente utilizava para calcular, né, momento de inércia em relação ao eixo x, que está invertido aqui, né? O nosso y agora ele é o nosso x e o nosso z é o nosso y. O x aqui nessa representação, ele é esse eixo longitudinal aqui, tá? São essas duas formas. Vamos utilizar uma outra forma, tá? A gente não vai usar a classificação da flexão com base nessa posição relativa entre o plano do momento, que é este, e o par de eixos central de inércia da seção. A gente vai trabalhar do ponto de vista do esforço solicitante que vai acompanhar o momento fletor. Como assim? Eu só gostaria de um feedback de vocês, se vocês têm como utilizar o microfone. Compreenderam essa primeira parte? Porque esse conteúdo ele é teórico, né? E vai ser passivo de ser cobrado em avaliação. Tá? Então, se você não entendeu bem, por favor. Todos entenderam? Altair, Amanda. Professor? Sim, essa parte está tranquila. Tá tranquila, né? Então tá. Então vamos avançar. Professor? Professor? Tá de boa, professor. Estou ouvindo. Então tá bom, pessoal. Obrigado aí. Vamos dar esse feedback. Professor, essa flexão oblíqua aí tá difícil, não entendi muito bem, não. A flexão normal é aquela em que o plano, tem que entender a normal para entender a oblíqua. Ó. A flexão normal, o que representa normal? Normal é aquilo que prefaz um ângulo de 90 graus, tá? Com alguma coisa. A flexão normal é aquela em que o momento fletor, né, ele atua em um plano, né, que contém um dos eixos de inércia. Então, aqui, ó, esse é o plano. Ó. Ele contém um dos eixos de inércia. Prefaz aí um ângulo normal aí nessa situação. Já o oblíquo, o que é oblíquo, pessoal? Tudo que é oblíquo é aquele que não está a 90 graus. Imagina naquela área da física onde a gente fala lançamento de projéteis ou lançamento oblíquo, né? Quando você lança alguma coisa a um ângulo θ em relação a um dos eixos de referência. Aqui acontece, ó, o momento fletor ele está acontecendo, né, num plano que não está normal a um dos eixos, ó. Ele está a um ângulo θ aqui, ó. Esse θ ele é diferente de 90 graus, ok? Assim como ele também aqui, ó, em relação a esse eixo aqui, ele é diferente, né? Ele na verdade ele não está normal ao plano, né? Ele está inclinado, é como se fosse um plano que está deitado, ele tem uma inclinação em relação aos eixos. Beleza? É só isso. Esse é o critério. Isso aqui vai ser ocasionado quando nós tivermos um carregamento que, além da carga de flexão atuando aqui, ó, nós vamos ter também um carregamento normal, que vai gerar uma distorção na distribuição. Ou essa carga ela não está totalmente centrada no eixo longitudinal. Ela pode estar posicionada aqui em um ponto fora, né, da linha que a gente chama da linha neutra da estrutura, que vai ser um conceito mais à frente. Beleza. Este é o ponto que nós vamos utilizar como critério de classificação, tá? Então, vocês precisam saber daquela classificação, mas, em termos práticos, a gente vai utilizar a classificação com base no esforço solicitante. O que é um esforço solicitante? É a nossa força cortante, né? Força cortante
Aí nós temos uma carga oblíqua, pode ser, tá? Um carregamento oblíquo. O que é um carregamento oblíquo, tá? A força cortante, vocês sabem, né, que é aquela situação em que nós temos uma força que tende, né, que tangencia a superfície, tendendo ao quê? A cortar, né? Então, aqui nós temos duas superfícies e nós temos um par aqui de forças que são paralelas à superfície, que tende ao corte da seção. O carregamento oblíquo é aquele, né, como o próprio nome diz, oblíquo é que está prefazendo um ângulo θ em relação a um dos eixos, ok? Então, os esforços que acompanham o momento fletor vão ser usados como classificação da flexão. Bem simples, pessoal. Essa estrutura aqui biapoiada, com essas duas cargas, elas vão servir de referência para a gente entender. Quando nós tivermos a classificação pura, né, porque com base nesse esforço solicitante que acompanha o momento fletor, a gente pode classificar em flexão pura, simples e composta. A flexão vai ser pura quando nós não tivermos nada além do momento fletor atuando naquele ponto. Como assim? Se só tivermos momento fletor atuando na seção da viga, a gente diz que aquela região está sujeita à flexão pura. Olhando aqui os diagramas, né, nós temos aqui o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor da viga em questão. Nesse ponto aqui, ó, entre essas cargas, a gente olha o diagrama de esforço cortante, a gente vê que ele não tem nenhum valor. Então, ele é nulo. Ele é nulo desse ponto até este. Porém, nós vamos ter momento fletor atuando nessa região. Logo, essa seção aqui, ela está sujeita à flexão pura. A flexão pura é aquela que só há atuando na seção o momento fletor. A flexão simples é a combinação, tá? Nós vamos ter o esforço cortante e o momento fletor trabalhando ali de forma conjunta, que é no caso aqui nessas regiões. Ó. Se vocês observarem, nós temos aqui esforço cortante diferente de zero e vamos ter aqui um momento fletor diferente de zero. Bem simples. Quanto à flexão composta, né, a gente vai ter, além do momento fletor, nós vamos ter uma força normal atuando na seção. É aquele caso, pessoal, que nós temos aqui uma força externa, né, F, que tem um ângulo θ. Quando nós vamos fazer as equações de equilíbrio, né, a gente vai observar que vamos ter uma componente Fy aqui e vamos ter uma componente Fx. Essa componente Fx, se a gente olhar a seção aqui, o perfil, né, imagina que é um perfil retangular, essa força Fx ela está atuando aqui de forma normal a essa seção, ou seja, perfaz um ângulo de 90 graus. Este carregamento aqui, ele vai gerar esse efeito da flexão composta, tá? Essas situações podem acontecer de forma isolada, como nós observamos aqui, pode haver estruturas mais complexas, né, que vai gerar esse carregamento composto. Pilares de canto, né, onde vai haver uma distribuição de carga de forma não concêntrica, vai estar excêntrica, vai estar fora do centro, né? Vigas protendidas, que são aquelas vigas que estão sujeitas a uma carga de tração, né, devido a um cabo de aço, uma estrutura que tem uma tração interna, né? Então vai gerar uma tensão normal, que as vigas protendidas, né, de flexão, elas estão sujeitas à flexão, mas internamente tem amarrações, né, que vão ser tracionadas para garantir uma maior resistência à tração. Como nós sabemos, a estrutura ela tem, né, um perfil de tração na parte inferior e compressão na parte superior. Se o material ele for um material frágil, como o cimento, né, as cerâmicas, por exemplo, tende a sofrer a fratura nessa região de tração. Aplicando essa amarração, né, que a gente chama de protensão, aí a gente acaba criando uma tensão interna de tração que tende a anular, na verdade, uma tensão interna de compressão que tende a neutralizar um pouco
né, esses esforços de compressão. É como se você criasse uma situação de neutralidade, né, até um certo limite. Então, esses tipos de estruturas estão sujeitas à flexão composta. Dentes de engrenagem, tá? Elementos de máquinas, dentes de engrenagem estão sujeitos à flexão composta no pé do dente, né? Então, essa disciplina em questão trabalha bastante esse conceito. Ganchos, sapatas, que têm cargas excêntricas, ok? São exemplos. Mas, pessoal, a gente vai trabalhar com a flexão pura. Tá? A flexão composta é uma derivação, onde as equações obtidas neste momento serão através de adaptações, adequando-se, né, a essas cargas normais que estão presentes. Aí eu vou deixar para nível de curiosidade e aperfeiçoamento de vocês trabalhar com a flexão composta. Tá? Então vamos trabalhar aqui com a flexão pura, inicialmente. O que é a flexão pura? Né? É aquela que só possui momento fletor, não há esforço cortante atuando. Quando que nós teremos somente momento fletor? Né? Nesse caso aqui, dessa viga biapoiada nessa seção. Então, ela é válida, essas equações são válidas para essa situação. Né? Ou quando nós tivermos um carregamento em que a carga externa vai gerar, né, o momento aplicado na estrutura, fazendo aqui esse comportamento. Ou em algumas regiões da viga. Tá? Flexão simples, aí nós teremos que fazer uma soma também. Depois eu deixo algumas referências que vocês podem se aperfeiçoar mais. Então vamos lá. Quando nós vamos trabalhar com a flexão pura, a gente tem que fazer algumas considerações, que a gente chama de hipóteses. Né? As hipóteses são considerações que tendem a simplificar, né, sem perder a precisão com os resultados obtidos ali. A gente vai fazer algumas considerações, tá? Por exemplo, as seções vão permanecer planas após a deformação. Quais seções? Eu estou falando das seções transversais. Ó. Aqui nós temos a estrutura, né? Uma viga. Tá? Uma viga dita prismática. Prismáticas são de perfis retangulares, tá? Perfis quadrados, de seções quadradas. Tá? Quando a gente olha aqui, a gente fez algumas divisões, tá? Essas retas aqui representam alguns cortes. Cortes não, algumas marcações que remetem à seção transversal da estrutura. Imagina que nós estamos olhando aqui de frente, né? É o desenho aqui, a estrutura está assim. Então, se a gente faz as marcações, essas seções continuam planas mesmo após a aplicação do esforço do momento, tá? Foi aplicado dois momentos externos, ó. Aqui nós temos um momento aplicado externo, que gerou essa situação. Né? A estrutura, em geral, ela teve uma deformação, mas as seções, que são essas regiões aqui, ó, elas continuaram sendo seções planas, tá? Essa é a primeira consideração que vocês devem tomar como situação, tá? A gente vai utilizar vigas prismáticas que tenham, né, a mesma seção transversal. Como assim? Né? Ela não varia a sua seção transversal ao longo aqui. Né? Ora ela é prismática com uma determinada dimensão, aí ora ela vira uma dimensão menor. Porque essas situações aqui, né, que tem variações na seção transversal, vão gerar concentradores de tensão. Aí a forma de analisar esse tipo de estrutura requer, né, métodos mais rebuscados. Aí geralmente a gente recorre a métodos numéricos, tá? Usando os simuladores para poder obter esses resultados mais precisos. Porque analiticamente, através de cálculos manuais, a gente tem uma limitação, né, humana para obter as respostas. E nesse caso, a flexão pura, quando nós estamos trabalhando, é para vigas prismáticas de área de seção transversal constante. Tudo isso aqui, pessoal, são conceitos que eu vou exigir de vocês na prova, tá? Vou elaborar uma questão conceitual, porque eu vejo que vocês têm uma deficiência muito grande em conceito.
às vezes resolve um exercício, aplica os números na fórmula, mas não tem noção matemática, noção física do que está ocorrendo ali naquele valor. Outra hipótese, né? O material ele obedece à lei de Hooke. Quando ele obedece à lei de Hooke, a gente está considerando, né, olhando o diagrama tensão versus deformação, que ele está nessa situação aqui, ó, na região elástica, tá? Ele tem um comportamento elástico linear. Elástico linear, ou seja, a tensão ela é proporcional à deformação nessa região aqui, onde o limite de proporcionalidade é o nosso módulo de elasticidade, tá? Então, módulo de elasticidade, ela obedece a essa relação aqui estabelecida pela lei de Hooke. Não é válida para situações onde nós estamos trabalhando aqui na região plástica. Por quê? Né? A tensão e a deformação não são mais proporcionais. Aí complica um pouquinho mais também. Tá? Claro, para fins de engenharia, não é interessante trabalhar nessa região plástica, a não ser que você vai trabalhar com um processo de conformação mecânica, ou seja, dobramento de chapas, essas coisas. Mas né, em termos de estruturas, a gente não quer que a estrutura apresente deformações plásticas. E os materiais que nós vamos trabalhar são materiais ditos dúcteis, tá? Nós vamos analisar materiais dúcteis. O que são materiais dúcteis? São materiais que apresentam, sim, uma deformação permanente na ruptura e a sua tensão de tração ela é igual à sua tensão de compressão, ou seja, o comportamento sobre compressão e tração são iguais quando a gente analisa o módulo de elasticidade, tá? Professor, Oi. uma régua, por exemplo, é o material dúctil, né? Você dobra ela e ela volta ao seu estado original, né? A régua? É, porque você dobra ela entorta, né? Aí ela, você solta, ela volta ao seu estado original, né? Ela se enquadraria em um material elástico, né? Porque tem a capacidade de se deformar e voltar ao seu estado original. A régua ela não vai se enquadrar aqui dentro dessa situação devido a essa questão, tá? O comportamento sob tração é diferente sobre compressão. Ah, sim. Por mais que ela apresente uma certa ductilidade, é um polímero, né? Aí o mecanismo ali interno daquele material ele se comporta diferente nessas situações. Então a gente está falando sobretudo dúcteis metais, tá? Ah, sim, sim. Beleza. Feitas essas considerações, pessoal, as seções após a deformação vão permanecer. Na verdade, as seções transversais após o esforço de flexão vai permanecer constante, né? Não vai ter deformações que a gente chama de hipótese simplificadora de Bernoulli, tá? E vigas de seção constante obedecem à lei de Hooke, onde o comportamento sobre tração é igual sobre compressão. Feito isso, vamos avançar um pouquinho agora, né, para a gente obter as equações que remetem aí a esse fenômeno. Então, o que nós estamos buscando? As tensões normais na flexão. Só para adiantar, o que a gente vai fazer? Vamos ver se parece que eu pulei aqui. Está faltando aqui, pessoal. Um slide. Deixa eu só arrumar aqui. Cortou aqui. 2 segundinhos. Estranho ter sumido bem no meio da... Só falta ter modificado os demais slides também, aí pronto, aí a gente não... Tá. Vou diminuir aqui. Que coisa. Achei.
um recortezinho que eu fiz do livro, porque até eu desenhar isso aqui, nós vamos ficar 2 dias. Achei. Só voltei a compartilhar aí. Faltou essa imagem, né? A gente vai começar a definir as equações para cálculo das tensões normais devido à flexão. Imagine aqui, pessoal, uma estrutura, uma viga qualquer, né? E nós temos aqui um esforço de flexão ocasionado por momento, né? Então é aquela situação de flexão pura, já adiantando, mas a gente vai entender um pouquinho mais por que é flexão pura do ponto de vista dentro da estrutura. Mas nós temos aqui essa viga que tem comprimento que vai de A até B, momentos aplicados aqui, M, tá? Beleza. Se a gente fazer um corte aqui em C, nesse ponto, né, a gente vai ter esse planozinho chamado de π aqui, tá? O corte é no ponto C, nós temos esse plano π aqui. Ô, professor. Oi. Professor. Não, só para me entender, a viga está sendo torcida? Não, ela está sendo fletida, ela está sendo envergada. Ah, isso aqui um lado. É como se você pegasse e tentasse erguer essa ponta e essa. Ela vai criar esse perfil. Torção, entendi. Se ela tivesse assim, ó. Um para cá, né? E outro para cá. Aí ela... Entendi. Estamos falando sobre flexão. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Aqui, pessoal, nesse planinho C, a gente vai analisar, né, do ponto de vista do equilíbrio, né? Se a gente faz um corte simplesmente para analisar a estrutura, né, para que haja o equilíbrio, nós estamos sempre trabalhando numa situação de equilíbrio, vai surgir internamente esse momento MC, né, para equilibrar com esse momento externo, e esse outro momento MC para equilibrar com este, tá? Fazendo aí a aplicação da somatória das forças, tá? A gente não vai ter aqui, se a gente fizer a somatória das forças em X igual a 0, nós não temos nenhuma força, né, em X atuando aqui externamente, ou seja, não tem nenhuma carga aqui F tracionando para surgir aqui nessa seção de corte outra componente, né? Nós também não temos forças verticais em Y, somatória também em Y. Por sua vez, a somatória dos momentos, para ser igual a 0, tem que ser o quê, né? O nosso M externo, a somatória dos momentos em relação ao ponto C é igual a 0. Nós temos esse momento M é igual a esse momento MC, né? Por sua vez, se a gente soma, vai ser igual a 0. Então, só temos o que na seção? Momento fletor. Logo, é uma estrutura que está sobre flexão pura. Beleza? É isso que representa. Limpando aqui, quando a gente olha esse momento MC aqui, a gente tem que se perguntar, né? De onde que ele surge, né? De onde que surge esse momento MC interno? Tá, é uma resposta em relação a esse momento aplicado, né? Mas esse momento MC, internamente na estrutura, é uma resposta disso aqui. Mas se a gente dá um zoom um pouco melhor, ele decorre desse binário de forças aqui, ó. Opa. Binário de forças. O que é um binário de forças? Né? O momento em si é devido a um binário de forças que tende, né, a fazer com que a estrutura ela rotacione em relação a um ponto. Que a parte de baixo vai ter uma força saindo e a parte de cima entrando na estrutura. Então, essa parte de forças, F, né, esse binário, eles vão provocar na fibra inferior, nesse caso aqui, tração, e nas fibras superiores, compressão. Mas da onde que surgiu esse par de binário de força? Isso aqui é a resposta direta a esse momento externo, tá? Então, começa assim, né? A gente aplica esse momento externo, vai gerar essas forças internas,
entrando e saindo da estrutura, que vão resultar nesse momento fletor aqui, que é o que a gente vê no diagrama, tá, pessoal? O fato de estar comprimindo e tracionando, né, as fibras decorre disso aqui. Esse par aqui inferior traciona, né, isso aqui comprime. Isso aqui é a resposta que a gente consegue enxergar a nível das tensões internas, né, que geram lá... Professor? Oi? Essas forças internas, no caso de F, ela não é em X? Elas estão As atuando em forças em X? Estão atuando em X, mas elas não são forças externas, são esforços solicitantes, internos da estrutura. Então, quando a gente vem Aí, aqui, nesse ó, caso, não calcula. não, porque, ó, se a gente for fazer a somatória das forças, aqui não tem nenhuma força atuando externamente. Isso aqui é como se fosse uma reação interna da própria estrutura, ele não entra no cálculo, tá? Agora, se caso tivéssemos aqui uma força F externa, né? Além desse momento, aí sim, teríamos somados a isso aqui, ó, a essa carga, tá? Mas isso aqui a gente não enxerga, né? O que a gente enxerga é o momento fletor. É isso aqui que é o resultado disso. Só que este resultado vai gerar tensões, tá? Vai gerar tensões de tração aqui e tensões de compressão aqui. É este valor dessas tensões que a gente está interessado, tá? Para obter uma expressão, eu vou dar mais um zoom aqui nessa região aqui, tá? Eu vou trazer aqui para essa imagem, que é o que estava no slide no início. Como que a gente vai fazer? Nós temos aqui um elemento infinitesimal de área, né? Nós pegamos aqui uma área pequenininha, é o ponto C, é aquela estrutura, tá? Os eixos Y, Z e X. Só tome cuidado aqui, né, que no primeiro slide, eu coloquei aqui o Y e aqui o Z, por uma questão de referência, né? Mas vamos sempre considerar os eixos que estão nessa imagem aqui, porque ele foi tirado do livro didático, né? Então, nosso eixo Z é esse eixo aqui, que era o nosso X, tá? Quando a gente calculava o momento de inércia em relação a X, ele vai ser equivalente aqui nesse caso, o momento de inércia em relação a esse eixo Z. O nosso eixo X permanece sendo paralelo ao eixo longitudinal da estrutura. E o Y é o vertical. Só esse comentário. Então tá. Pessoal, o que é tensão, né? Tensão normal. A tensão normal, ela é dada pela força sobre a área que atua, né? Qual que é a tensão que está atuando nessa seção aqui em relação a X? Qual que é a tensão normal em X, né? É tudo aquilo que está nessa área global aqui. Agora eu vou fazer só análise nessa pequena área. Eu quero saber qual que é a tensão em X na áreazinha aqui, tá? E sobre ela está aplicando uma força F aqui. Esse vetorzinho é a força F que está saindo dela. Então, a tensão sigma x nesse elemento infinitesimal vai ser F sobre dA, tá? dA. Essa tensão normal que eu estou falando para vocês, lembrando sempre que é devido a esse momento fletor aí, né? Por quê? Aí, esse momento fletor, ele vai gerar aqueles vetorzinhos de força que eu tinha mostrado para vocês daquela hora, tá? Então, essa componente de força F aqui são aquelas forças internas resultantes do momento fletor, tá? Então, estou pegando um pequeno pontinho aqui e um vetorzinho desse de força, tá bom? Se nós fizermos as condições de equilíbrio para essa situação, né, a gente viu que a somatória das forças em X é igual a zero, né? E se eu quero calcular a força total atuando nessa seção aqui, a gente faz o quê? A integral dessa fórmula. Eu vou isolar o F. Então, vai ficar F vai ser igual a dA, né, que é o elemento de área, vezes sigma x. Vou colocar na ordem direta, né? Sigma x vezes
dA. Só que eu sei que isso aqui é igual a zero, tá? Quando a gente faz a somatória. Então, vou trazer isso aqui para cá. Eu quero a integral. Eu quero saber, né, que quando eu somo tudo isso aqui, pessoal, fazer a integral em todas, essa seção vai ser igual a zero, porque isso aqui ó, vai neutralizar com isso aqui. Ó. Isso está comprimindo e está tracionando. Quando eu faço a somatória geral, né, desses componentes internos, vai ser igual a zero. Então, vou trazer aqui. Sigma x vezes dA. Quando eu somo, né, usa o conceito de integral, isso aqui vai resultar em igual a zero. Por isso aqui, pessoal, na hora que eu estava falando, que eu não preciso nesse momento, porque como é uma reação interna, uma coisa vai neutralizar a outra, tá? Beleza. E em relação aos momentos, como que eu trabalho? Isso aqui é em relação à força. Eu vou reservar essa equaçãozinha, tá, pessoal? Em relação aos momentos. Nós temos que essa força F, ela vai gerar momento em relação a esse eixo Z, tá? E em relação a esse eixo aqui, ó, Y. Como assim que eu sei que vai realizar? Porque o momento é a força vezes uma distância. Não vai gerar momento em relação a x, porque a força ela está, né, coincidindo com a direção, né, do plano, com a direção do eixo. Porque ela é paralela ao eixo x. Então não tem como. Agora é perpendicular a y e perpendicular a z. Logo tem momento. Então a somatória dos momentos em z é igual a zero. O que nós temos em z? Aqui, realizando o momento. Ó, nós temos esse momento Mzão, né? Mais esse pequeno momento aqui gerado nessa área infinitesimal. Então, eu vou fazer a somatória, vou aplicar a integral geral. Que vai ser força vezes a distância. Eu vou fazer só uma abreviação, tá? Esse momento aqui, resultante do ponto A, o que é? É a força. Qual que é o valor da força? Sigma x vezes dA. Isso aqui é a força. Qual que é a distância? Se eu estou trabalhando em relação ao eixo Z, eu vou pegar essa distância aqui, tá? Essa distância aqui, o enunciado não, o próprio desenho, ele fala que vale, né? Como estamos trabalhando em relação ao eixo Y, nós estamos pegando esse eixo aqui. Então, eu marquei aqui embaixo, né? Mas a distância que eu estou trabalhando é em relação a esse eixo. Aqui é paralela ao eixo Z, por isso que eu marquei aqui, tá? Mas a gente vai pegar força vezes a distância até o eixo. Essa distância aqui eu chamei de Y. Logo, esse momentozinho aqui vai ser a força vezes a distância Y. Fazendo agora a inserção nessa expressão, nós vamos ter sigma x vezes dA vezes Y é igual a zero. Aí eu vou passar essa expressão para o outro lado, então o momento vai ser a integral, né, de menos sigma, deixa eu ver uma forma que dá para a gente, vou deixar o dA para o final, sigma x vezes y vezes dA. Tá? Como a somatória tem que ser igual a zero, isso, né, aqui resulta nessa expressão. De forma semelhante, né, se eu quisesse calcular o momento em relação ao eixo y, aí eu pegaria, né, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ela vai ser chamada de z, porque eu estou medindo aqui, né, no eixo z. Então, quando eu meço aqui em relação ao eixo z, eu pego essa distância aqui, que eu meço aqui no eixo y, tá? A gente vai chegar numa expressão similar a essa. Professor, Oi. por favor, senhor, pode explicar o momento em A, que eu não entendi muito bem, não. O que é momento? O momento gerado aqui com essa força aqui nesse ponto, o momento é uma força vezes a distância, né? A distância. Chama de distância. Qual que é a força que atua nessa área dA? Eu acabei de definir aqui, ó. Eu isolei. A força sobre a área dA vai gerar uma tensão. E isolando a força nessa expressão, eu tenho que força é sigma x vezes dA. É isso que está aqui. Tá? Aí, eu... Oi.
Perdão da pergunta. O que eu tô vendo que o senhor está multiplicando o dA sobre os esforços da viga inteira, né? Não tem como a gente multiplicar a viga inteira? A minha pergunta é por que a gente tem que pegar um pedacinho e não pega ela por inteira? Porque nós não estamos trabalhando por inteiro. Eu não sei se eu não entendi o que você está querendo dizer por inteiro, né? Não, é que a gente pega... Pode falar. O que a gente está querendo fazer, na verdade, é definir uma equação para a tensão, né? A tensão ela está associada à área. Só que eu não posso pegar a área inteira da estrutura, porque a tensão normal devido à flexão, ela varia, ela não é constante aqui. Porque quando eu somo tudo, a parcela de tensão normal que está nessa parte, com essa parte aqui, ó, a gente vai ver que vai ser igual a zero. Eu estou querendo encontrar uma equação que vai conseguir encontrar um valor de tensão para qualquer ponto aqui. Porque se eu somo as duas, vai ser zero. Você entende? É isso que está acontecendo aqui nessas expressões. Porque ó, se eu somo esse momento aplicado mais a equação que dá um momento interno, somando os dois tem que ser igual a zero. Porque senão a estrutura não está em equilíbrio. Beleza? Agora eu entendi. Obrigado. Então, voltando aqui para a fórmula do momento aplicado, é sigma x vezes dA, né, que é a força. Qual que é a distância? Como eu estou calculando o momento em relação a z, né, ao eixo z, eu vou pegar da minha área até o eixo z. O eixo z tem essa distância aqui. Ó. A força está aqui, vezes essa distância, que é y. Aí eu insiro aqui. Em relação ao momento em relação ao eixo y, vai ser a mesma expressão, né? Anterior, só que eu não tenho essa parcela externa aqui. Ó, a somatória dos momentos em relação a y igual a zero. Em relação a y, não temos nenhum momento externo aqui aplicado. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Só vou ter o resultante dessa força vezes essa distância. Então, vai ser a integral, né, de sigma x vezes dA vezes a distância z, que é igual a zero. Rearranjando, né, vai ficar sigma x vezes z vezes dA. Isso aqui é igual a zero. Agora, pessoal, só lembrem dessas expressões, guardem aí na cabeça, a gente vai voltar a usar mais para frente isso aqui. Tá? Eu quero agora trabalhar com o conceito de linha neutra com vocês. Tá? O que é a linha neutra? A estrutura, pessoal, vai ter dentro da sua, vai ter uma região dentro dela, tá? Que a gente vai chamar de linha neutra, eixo neutro. Então, vocês vão encontrar essa linha. A gente chama de eixo neutro, linha neutra, ou fibra neutra também. São termos, fibra neutra. Eu não vou provar isso para vocês agora, isso aqui, tá? Mas existe internamente, tá? Que onde está esse eixo neutro? Vai estar no centroide, tá? Vai estar no centroide, da figura, da seção. Então, vai haver lá no centroide da seção um plano. Um plano é uma região, né? Se a gente pegar aqui, vai ter um plano. Aqui. Um plano dentro da estrutura, em que, se você aplicar um esforço de flexão na viga, né? O que a gente observa quando a gente aplica flexão? A parte de cima, ela estica, ó. Ela é maior, se você fazer uma reta aqui, ó. Vamos ter um pedaço aqui, ó. Se você fazer outra reta aqui, isso aqui esticou, né? Ela está maior. E nós vamos ter outra parte que vai encurtar. Isso aqui vai encurtar. Mas nós teremos uma região que a gente chama de linha neutra, eixo neutro ou plano neutro, que não vai ter variação na sua dimensão. Essa região aqui a gente chama de linha neutra. Esse desenho aqui, ele está meio distorcido, né? Mas quando a gente faz essa conexão aqui, esse ponto aqui tem que coincidir com esse. Não pode haver. É que esse desenho aqui está meio desproporcional, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a linha neutra, sobretudo, é que esse desenho não está legal. Vamos ver se eu tenho uma imagem melhor aqui.
Não tem. Mas eu quero que vocês acreditem. A gente acredita. Esse desenho aqui eu acabei prestando atenção nisso agora. Esse pedaço aqui está fora de esquadro aqui, tá, pessoal? Mas, enfim, vai haver uma região que não vai apresentar variação no seu comprimento. E essa região aqui é a região que não se deforma, né? Não estica e nem encolhe, fica constante. A esse ponto a gente chama de linha neutra. Essa linha neutra, pessoal, ela é importante para a gente porque vai ser onde as tensões normais, devido à flexão, elas vão se inverter, tá? Elas vão mudar de valor. Aqui vai ser nulo, tá? É importante lembrar, na linha neutra, a tensão normal, devido à flexão, é igual a zero. Isso a gente vai ver matematicamente na expressão. Tá? Mas então, guardem isso aí com vocês. Vamos agora avançar para a gente poder definir as equações. Então, partindo desse conceito, a gente tem a estrutura aqui. Ó, tá? Eu peguei uma viga diferente, mas só para a gente trabalhar com os elementos que estão aqui, mas a estrutura está aqui. Tá? Aqui a viga ela está flexionada. É um corte, tá? Foi feito um corte e a gente está só analisando esse trecho aqui, tá? Desse ponto até esse ponto. A linha neutra, ela está aqui. A setinha está dizendo que é aquela que, né, não muda o seu comprimento, mesmo após a flexão. Ok. Então, o que a gente faz? Como, se vocês observarem, isso aqui forma um arco, né, uma curvatura. Né, uma curvatura. A viga fletida, ela tem essa curvatura. Se a gente pegar esse ponto aqui e pegar esse ponto, traçar uma reta, né, onde eles se encontram? Vai ser no centro, né? A gente chama esse ponto aqui, onde se encontra, de centro... centro da curvatura do eixo. Que eixo? Eixo longitudinal. Longitudinal, porque é esse eixo que passa, né, aqui pela linha neutra da estrutura. É aquele eixo X, tá, pessoal? Olhando aqui para a imagem, é esse eixo longitudinal aqui. Se a gente enverga ele, a gente vai ter no final um centro aqui. Um centro é como se fosse uma circunferência, né, que tem esse centro aqui nesse ponto. O raio, né, é medido, né, o raio desse centro de curvatura é da linha neutra até ele, ok? O que eu quero agora deduzir a partir disso é algumas informações. Então, pegando dois fragmentos e unindo, a gente vai ter a indicação desse centro de curvatura. E entre dessas duas retas, a gente vai ter esse ângulo aqui, dθ, tá? E esse dθ, ele prefaz esse arco aqui de dimensão ΔX. Como que eu sei o valor desse ΔX e desse raio? Como que eu consigo correlacionar isso? Né? A gente pode ir lá para a trigonometria, a gente sabe que o produto do raio da circunferência vezes o ângulo percorrido na circunferência vai ser igual a esse comprimento desse arco aqui, ΔX. Aí eu faço um algebrismo simples. O que eu vou fazer? Vou passar o dθ para cá, vai ficar R é igual a dx. Não, vou deixar aqui. É melhor, porque aí fica mais coerente. Então, eu vou deixar o dθ aqui. Vou passar o dx para cá. Tá? Esse negócio está aqui. E aqui vai ficar 1. Né? Isso aqui é como se estivesse multiplicando um número. Tá? Então, aqui como se tivesse 1. Passei isso aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Isso aqui que está multiplicando, vem para cá dividindo. Vai ficar 1 sobre R no final das contas. Aí eu apago aqui só para ficar coerente. Okay? Essa é uma expressão que correlaciona esses elementos. Tá? O arco com o ângulo do centro de curvatura e o raio aí que vai até o centro de curvatura. Guardem isso aqui, porque a gente vai usar mais um pouquinho mais à frente. Pessoal, eu quero agora trazer uma outra hipótese simplificadora. Tá? Imagine que nós estamos provocando uma deformação bem pequena. Tá? Bem pequena, a ponto de que essa linha neutra que está aqui, né, ela mantenha um ângulo reto, tá? Um ângulo reto
aqui com esse raio aqui, tá? Então, a inclinação, ela envergou, né, um pouquinho, só que de tal forma que ainda assim a gente tem ainda um ângulo reto, ok? Esse ângulo reto. Antes e depois da deformação. Então, isso se mantém constante. Aí eu pego esse pedaço aqui e dou um zoom, ok? Vou dar um zoom e trago aqui para cá. Aqui está a estrutura, né? Anterior, a linha neutra, e permanece aí um ângulo reto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu centro de curvatura e vou fazer, né, com que uma reta até a linha aqui que dá continuidade à parte inferior da minha viga, tá? O que eu vou ter, né? Eu vou ter aqui essa parte aqui, ó, ela não é a viga, tá? A gente vai chamar essa distânciazinha aqui, esse comprimento inferior, de ΔS. ΔS é como se fosse uma deformação, é aquela deformação. Tá? Então, esse aqui é o comprimento S, tá? Isso aqui é o comprimento ΔS depois da deformação. Mesmo depois da deformação, a estrutura perfaz esse ângulo reto aqui com o raio. A gente tem o quê? No final, dois triângulos, né? Nós temos esse triângulo pequenininho e esse triângulo grande. Aí, lá da geometria, nós temos o conceito de semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. O que a gente pode observar na semelhança de triângulos, né? Se eu pego, por exemplo, essa dimensão aqui, e divido, né? Ó, por exemplo, essa base aqui dividido por essa altura vai ser igual a essa base, vai ser a razão, né? A razão dessa base por essa aqui. Ou seja, se eu divido ΔS por Y, vai ser igual a S por R. Tá? S por R. Rearranjando isso aqui, eu posso dizer que ΔS dividido por S vai ser igual a Y dividido por R. Aí eu coloco isso aqui, né, que são medidas na vertical com medidas na vertical. São duas formas da gente observar, pessoal, a deformação. Tá? Então, essa equação aqui, ó, ela está correlacionando o quê? A deformação no alongamento dividido pela altura, tá? Essa altura aqui em relação à linha neutra. Lá da resistência dos materiais, né, a gente tem lá um material, né? A gente aplica uma força F. Essa força F, ela vai gerar o quê? Uma deformação. Tá? Ele era comprimento S, aí depois, né, ele tem esse comprimento S mais um ΔS aqui. Isso aqui a gente dá o nome de alongamento. Alongamento. Ou deformação, tem unidade de comprimento. Só que se eu divido essa deformação aqui, que é o que está acontecendo aqui na estrutura, pelo comprimento inicial, a gente vai ter o que a gente chama de deformação específica. Tá? Deformação específica. Específico porque não tem dimensão, tá? É o que a gente olha aqui, ó, no diagrama tensão-deformação. É essa informação aqui, ó. É o Ezinho, tá? Aqui é milímetros, por exemplo, por milímetros. Ou em percentual. Beleza? Essa equação aqui, ela já nos dá subsídio para correlacionar, tá? Através do esforço de flexão, a deformação. Essa outra também, só que isso aqui é mais difícil da gente usar, né? Por exemplo, calcular o raio de curvatura da flexão é muito mais complicado do que você medir a variação nessa dimensão. Então, em termos práticos, essa segunda expressão é igual a essa, só que essa é mais difícil. Beleza? Salvando esse conceito, eu posso dizer, então, que a deformação em x vai ser igual, né, deformação específica em x, ΔS sobre S, ou EX é igual a Y sobre R. O que nós observamos? Né? Que a deformação longitudinal aqui, ela é diretamente proporcional
vamos olhar nessa expressão que fica mais claro, tá? Ela é diretamente proporcional à distância da linha neutra, tá? Isso é importante. Então, quanto mais distante da linha neutra, maior será a deformação. Isso a gente observa no desenho, né? Essa parte aqui de baixo, ela se deformou mais do que essa parte que vai se aproximando da linha neutra. Até então, que a linha neutra, ela apresenta o mesmo comprimento, o mesmo alongamento. A gente está falando em deformações do ponto de vista de deformações longitudinais. Vamos fazer mais alguns ajustes, né, para chegar naquelas equações anteriores. Deixa eu ver aqui. Tá, vou usar aqui. Então, a gente sabe que, pela lei de Hooke, né, a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Ok? E a gente viu que a deformação em x, ela é igual a essa distância aqui até a linha neutra, y, dividido pelo raio de curvatura. E ainda vou usar essa expressão, tá? Então, se eu quiser saber a tensão em x, tensão normal em x, eu pego, né, o módulo de elasticidade da estrutura e multiplico pela deformação específica ali, longitudinal. Tá, mas ainda complicou porque nós temos que usar, né, esse raio de curvatura. Então, aí eu vou recorrer àquela expressão lá anterior, pessoal, que a gente viu, né, que sigma x vezes dA, né, isso aqui é a força, né, deixa eu fazer um algebrismo aqui para ficar melhor. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Sigma x vezes dA, módulo... Isso aqui é a força. Eu quero isolar essa expressão. Tá, isso aqui vai ser igual à integral do módulo de elasticidade, tá? Sobre R vezes dA. Como assim, professor? Pessoal, força, né? A força é a tensão vezes a área. A gente viu que no primeiro caso, né, nas deduções, que a força era sigma x vezes dA. Nessa expressão aqui, ó, se eu pego isso aqui e multiplico por dA, eu vou ter a força, tá? Então é isso que eu fiz aqui, multipliquei ambos os lados pela força, pela área, aí eu igualei as duas expressões. Então isso aqui é a equação da força, que atua sobre a seção, e isso aqui vezes o elemento de área, eu também encontro a força. Aí eu tenho essas duas expressões aqui. O que nós temos que fazer para simplificar? Como o módulo de elasticidade e a curvatura são constantes, eu posso, né, fazer uma simplificação aqui. Tá? Obviamente, pessoal, a força é a força... Professor, Oi? eu não entendi essa última parte aí, não. Essa parte da simplificação do módulo de elasticidade, a integral do módulo de elasticidade, daí para frente. Tá. Voltando aqui. Ó, o que é a nossa força F? Força F, nessa primeira parte, é sigma x vezes dA, que é o elemento de área. Né? Até aí a gente sabe. E o que eu fiz aqui? Eu sei que a tensão é a força sobre área. Eu tenho aqui, a tensão é igual a E vezes Y sobre R. Né? Eu vou transformar isso aqui, eu quero isolar o F dessa expressão. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu vou isolar o F. O F vai ser igual a isso aqui, que é igual a sigma x, tá? Vezes a área, delta A. Opa. Sobre R, vezes a área. Não sei se você entendeu. Ó, aqui, pessoal, não aparece a área nessa expressão, né? Nessa expressão.
Mas eu sei que eu posso dizer que tensão é força sobre área. Tensão é força sobre área. Então, se eu quero isolar o F, eu pego a minha tensão e multiplico pela área. Então, é o que está aqui, ó. Tensão é esse elemento aqui, essa primeira parte, ó. Isso aqui é igual ao σx vezes o elemento dA. É o que está aqui. Entendeu? Beleza, entendi. Beleza? Mas a gente sabe daqui, ó, voltando sempre, que a minha força, quando eu faço a integral dela, ela vai ser igual a zero. Então, eu vou igualar tudo isso aqui igual a zero. Tudo isso é igual a zero. Beleza? Tudo isso é igual a zero. Mas ainda eu posso fazer mais algumas observações. Eu sei que isso aqui é constante, depende do material, e esse raio de curvatura ele também é constante. Tá? Então, eu vou tirar da integral, vai ficar da seguinte forma. Σx vezes dA é igual a E sobre R vezes a integral de Y dA. Tá? Tem um microfone ligado aí, pessoal. Vou desligar. Voltando aqui. Então, eu isolo aqui, tá? Eu sei que isso aqui é constante, eu tiro para fora da integral. E no final fica isso igual a zero. Aí, eu gostaria que vocês lembrassem. Então, a gente viu isso aqui já. O que representa isso aqui, pessoal? A distância vezes a área. A gente dá o nome lá no início do semestre de momento estático, né? É o nosso momento estático. Vou chamar aqui de momento estático para não confundir. Estático. É uma característica geométrica da figura plana. Uma das primeiras que a gente viu. Para que isso aqui seja nulo, igual a zero, a área não pode ser zero da estrutura. O y em si não pode ser zero, mas o produto disso aqui tem que ser zero. Então, o momento estático, nessa situação, ele vai ser igual a zero. O que representa na prática, né, quando eu passo esse y para cá, é que o centro de gravidade da seção, ele coincide aí, né, com o eixo neutro. Tá? O eixo neutro. O eixo neutro passa pelo centroide, tá? Da seção. É aquela definição. Eu expliquei daquela hora do ponto de vista mais simples e aqui eu trouxe para vocês a definição matemática dessa informação. Então, se o momento estático é igual a zero, tá? E a área não pode ser zero, a área não pode ser zero da seção. Como que eu faço para isso aqui ficar igual a zero? Esse y, né? Esse y ele tem que tender a zero, ó. Ele tem que vir para cá, ó, porque nós estamos tomando como referência a origem aqui, ó. Tá? Então a gente tem que forçar isso aqui a ser zero. Então quando eu forço ele a ser zero, ele vai coincidir com a linha neutra. E o momento estático é nulo na linha neutra porque nós não temos distância do elemento. Tá bom? Vamos avançar aqui. O pessoal está muito quieto. Eu acho que vocês entenderam aqui, né? Vamos para cá. Estou tentando trazer de uma forma mais suave possível, pessoal, isso aqui. Geralmente os professores de engenharia, eles não passam isso aqui, não. Eles já vão para as fórmulas finais e mandam vocês aplicarem. Dá menos trabalho para ele, né? Vamos para cá. Ok. Vou reescrever a expressão anterior que a gente tinha omitido aqui, ó. Sigma x, a integral, né, de sigma x. dA, delta A, né, dA é igual a I sobre R, vezes a integral de y dA é igual a zero. Isso aqui a gente viu, né? Só que para isso ser zero, né, o momento estático tem que ser igual a zero, e para o momento estático ser igual a zero, o y tem que tender a zero, ele tem que estar na linha neutra. Logo, né, essa é a situação, que a linha neutra passa pelo centroide da figura. Como que eu encontro uma expressão
que vai nos dar aquela expressão do momento fletor. Aí, pessoal, o momento fletor, a gente sabe, lá da primeira expressão, eu vou trazer ele aqui de volta para vocês, a gente viu que o momento fletor, ele pode ser obtido por essa expressãozinha aqui, tá? Eu vou reescrever ela lá para a gente. O momento fletor vai ser a integral de sigma x vezes YdA. E a gente sabe que isso aqui, no final, né, vai ser diferente de zero, porque esse Mzão, ele é igual ao momento externo aplicado. Mas quando eu faço a somatória, como foi feito aqui, ó, né, se eu somo um momento externo com um momento interno, vai ser igual a zero. Mas eu só quero saber o momento externo, do ponto de vista geral. Tá? Aí eu vou simplificar, eu vou inserir as informações que a gente já tem aqui de cima. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu sei que meu sigma x pode ser reescrito dessa perspectiva aqui, ó. Tá? Então, eu vou trazer aqui. Então, eu sei que sigma x vezes YdA, isso aqui é o momento, pode ser igual a E sobre R vezes a integral de y ao quadrado dA. Professor, mas da onde surgiu esse y ao quadrado dA? É força vezes a distância, né, pessoal? Isso aqui, não podemos esquecer que isso aqui é força e tudo que está aqui ainda é força. Foi essa análise que eu trouxe aqui para vocês, tá? Tudo isso aqui é força. Qual distância que eu estou falando? A distância é a distância da linha neutra. Então, eu pego essa expressão aqui e multiplico por y de novo. Aí, ele vai aparecer aqui ao quadrado. Tá bom? Agora, eu vou tirar essas integrais aqui para a gente pegar uma situação mais amigável. Como que eu vou fazer? Eu sei que isso aqui, pessoal, ó, essa coordenada ao quadrado vezes a área, a gente já viu, a gente deu o nome de momento de inércia. Isso aqui é um momento de inércia. A gente sabe que isso aqui é um momento de inércia. Beleza? O que mais que eu posso simplificar aqui? Professor, Oi. uma dúvida. Por que que o y não fica ao quadrado na primeira fórmula de força? Nessa aqui? Porque isso aqui é um momento já, ó. Ó, isso aqui vezes dA é a força, vezes a distância y. Aí a gente dá o nome de momento. Aqui em cima nós temos só a força. O que eu fiz para converter isso aqui em momento? Eu multipliquei por y. Aí, né? Isso aqui vezes y vezes y. Aí deu y ao quadrado. Entendeu? Isso aqui é momento também. Uma coisa é igual à outra. Se isso aqui, pessoal, ó, se isso aqui, ó, é igual ao momento de inércia, então o que eu posso fazer, né? E isso aqui tudo é igual a m, eu posso reescrever assim para ficar mais fácil. M é igual a E sobre R vezes a integral de y ao quadrado dA. Tá? Se isso aqui é igual a m e isso aqui é igual a isso aqui, então eu posso só pegar a parte que me interessa e tirar esse termo e colocar o momento de inércia. Então, o momento vai ser E sobre R vezes I vezes I. Tá bom? Aí eu vou manipular aqui. Vou deixar o R quietinho aqui no campo dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar o M aqui. E esses termos que estão aqui em cima estão multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar E sobre I. E vai ficar o R aqui sozinho. Sobre R. Tá? Então, a gente pode concluir algumas informações nessa expressão. Tá? Que é importante. O raio de curvatura, né, ele tem uma relação direta, né, com o momento fletor. Tá? Então, ele é diretamente proporcional ao momento fletor. Quanto maior o momento fletor, maior, né, essa relação aí vai ser diretamente proporcional a esse raio de curvatura. Ou seja, né, nós vamos ter uma curva aqui e esse raio, né, que liga até o centro,
ele é proporcional. Isso faz sentido, né? Se o momento fletor for menos agressivo, né, a gente vai observar que isso tende a se concentrar, entendeu? Mais próximo, o R vai ser menor. E é inversamente proporcional ao módulo de elasticidade e ao momento de inércia do material. Tá? São informações técnicas, tá? Quando você quer manipular a estrutura. Né? Se você aumentar a rigidez, você diminui essa curvatura. Isso que quer dizer, se você aumentar o momento de inércia, você também dificulta essa curvatura da estrutura. Fechou. Vou limpar aqui, pessoal, e vou deixar essa expressão só que eu quero, porque eu vou precisar usar isso aqui. Então, eu tenho aqui que 1 sobre R é igual a M sobre E vezes I. Fazendo o algebrismo, na expressão que eu chamei aqui, deixa eu pegar aqui, sigma x, vamos ver. Chamei de sigma x bem aqui no início. Cadê? O primeiro sigma x. Se eu pegar aquela expressão e isolar nela aqui, eu vou ter outra expressão que é a que a gente vai usar na prática. Eu sei que sigma x é igual ao momento, é o modo de elasticidade sobre y sobre r. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir, né, essa expressão aqui dentro dessa. O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou isolar o r aqui, né, que o R vai ficar sozinho. Então, vai ficar R é igual, né? Eu coloco ele para cá e passo tudo aqui para cá. Vai ficar R é igual ao momento de inércia vezes o módulo de elasticidade dividido por M. Aí, pego isso aqui e insiro aqui, tá? O que nós vamos ter? Sigma X é igual a E vezes Y. Aí, aqui embaixo eu coloco, né? E vezes I sobre M. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar isso, né? Aí, como eu tenho essa expressãozinha, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar Y vezes M sobre I. Melhorando, da forma como a gente encontra nos livros didáticos, o momento fletor dividido pelo momento de inércia vezes Y. Trazer aqui, para ficar mais bonitinho. Essa expressão. É essa que a gente vai usar. Então, a tensão normal em X, devido à flexão, vai ser a razão do momento fletor aplicado, dividido pelo momento de inércia da seção transversal, vezes Y. Y é a distância em relação à linha neutra. Tá? Aí nós temos que tomar cuidado só com o sinal. Tá? Porque aqui, na hora que eu fiz o algebrismo, né? Aqui, cadê? Opa, aqui. Eu tinha um sinal negativo, né? Aí na hora que eu fiz essa simplificação aqui para vocês, eu tirei propositalmente, só para a gente não estar mexendo com valores negativos. Mas ele surge dessa expressão, ele vai ser menos, tá? A gente vai ter um menos aqui, nessa expressão. Ele não aparece aqui porque eu tirei propositalmente, só para a gente trabalhar com a matemática, mas ele surge aqui. Aí, pessoal, a gente vai considerar o Y positivo, né? Na verdade, o momento fletor positivo, lembrando aquela convenção que a gente já tinha adotado. Ele vai ser positivo quando ele flete a estrutura com esse perfil. E vai ser negativo quando flete a estrutura com esse perfil. Tá bom? Só que isso aqui vocês têm que inserir na fórmula, tá? O menos é da própria equação. O menos vocês vão manter na fórmula. Então, na hora que você colocar o valor do momento fletor, ele vai ser positivo nessa situação e negativo nessa. Agora, nós temos que tomar cuidado com esse sinal de menos, porque ele tem relação com esse Y, tá? Qual que é a sua referência, positiva ou negativa? O Y vai ser positivo quando ele está medindo acima da linha neutra, positivo, tá? E ele vai ser negativo quando nós estivermos medindo abaixo da linha neutra. É isso que eu quero dizer. Por quê, pessoal? Ó, quando você insere, né? Imagina que você tem a viga que está fletindo desse jeito. Ó, ela está tracionando embaixo e comprimindo em cima. Então, vai ser um momento fletor positivo. Então, isso aqui vai ser positivo. E eu quero saber a tensão aqui embaixo, né? Então, eu vou pegar meu Y negativo. Então, vai ficar negativo aqui com negativo, vai dar positivo. E no final, a sua tensão vai ser positiva.
Quando a tensão normal é positiva, a gente diz que é uma tensão de tração. Tá? Entenderam como usar a expressão? A gente adota a convenção dos momentos e adota essa correlação de Y. Y vai ser positivo quando a gente está medindo da linha neutra para cima e negativo da linha neutra para baixo. E a expressão, ela tem essa cara. Professor, Tá bom? Oi. essa expressão, quando é positiva e negativa, ela vai ser demonstrada na fórmula, né? Aí, no caso, quando for positivo, a gente que vai escolher as contas, vai ter que fazer a positiva e negativa. Vai depender. As duas... Imagine que eu dei a viga. Vocês estão olhando a cara da seção transversal deformada, né? Você está vendo que o momento é positivo. Então, o valor que você vai colocar na fórmula é o valor numérico positivo. Aí eu falo, eu quero saber, né, a viga tem assim, eu quero saber, a linha neutra está passando aqui, eu quero saber a 2 centímetros abaixo da linha neutra. Então, esse Y vai ser igual, né, a um valor negativo, igual a 2, menos 2. Aí eu insiro aqui. Vai depender do que o problema quer. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou claro? Sim, entendi, professor. Então, obrigado. Tá. Nada. Aí, pessoal, para a gente já finalizar a parte de dimensionamento, né, preciso falar um pouquinho do módulo de resistência à flexão, que eu comentei no início do semestre, que é uma característica geométrica da figura plana, né, que está associada à flexão. E esse Wzinho nada mais é que a razão entre o momento de inércia e a distância, aquela distância até a linha neutra. Tá? Então a gente observa que quanto mais próximo da linha neutra, maior é o módulo de resistência à flexão. Tá? Ele tende a crescer, né? Quanto menor for isso aqui. Por quê? Né? Aí a gente vê que na linha neutra é onde as tensões elas são nulas, normais. É isso aqui que está dizendo, ó, esse gráfico. Aquela formulazinha, sigma x é igual a menos m sobre i vezes y. Se a gente observar, ó, as tensões serão máximas aqui, nas superfícies externas, né? E nula quando o y for zero, porque vai coincidir com a linha neutra. Essa é a distribuição de tensão de flexão, né? Tensões normais na flexão. Aí o momento resistente ele é máximo na linha neutra. Ele tende, na verdade, a ser maior próximo da linha neutra. O que ele representa na prática, tá, pessoal? É uma característica geométrica, não depende do material, só da geometria, e que está correlacionado a isso, né? A uma resistência à flexão. Quanto maior, quer dizer que aquela estrutura ela é mais resistente ao fenômeno da flexão, tá? Se a gente fizer um algebrismo naquela equação anterior, a gente vai poder calcular a tensão normal dividindo o momento fletor pelo momento resistente, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Ele só está invertido, né? Ó. Enquanto o nosso W é igual ao momento de inércia sobre Y, aqui, né, ele está invertido. Aí eu faço o algebrismo, insiro isso aqui e chego nessa expressão. Então vocês vão cansar de usar, beleza? Então tá. Temos esses valores já tabelados, assim como já vimos lá para o momento de inércia, momento estático, tá? Para uma viga retangular, a gente vai chamar essa base de B e essa altura de H, o módulo de resistência à flexão vai ser base vezes a altura ao quadrado sobre 6. E para uma circunferência de raio, vamos usar o diâmetro, né? Diâmetro D, esse W vai ser igual a π diâmetro ao cubo sobre 32. Beleza? Anotem aí para vocês utilizar. O que foi feito? Né? Pegou o momento de inércia dessas figuras e dividiu por Y, que é a distância até o centroide da figura. Né? Qual que é o centroide do nosso retângulo? Qual que é o centroide do círculo? Né? Aí a gente tem aqui o nosso Y, que vai ser proporcional a esse raio, né? Vai ter uma relação com essa altura H. Beleza? Então tá, vamos fazer um exercício para deixar vocês aí à vontade para o final de semana. Pessoal,
eu passei um exercício similar a esse, então vocês têm que depois, no final da aula, fazer, enviar, conforme a gente já sempre faz, né, até a semana que vem. O exercício, ele quer que a gente analise essa situação. Então, nós temos aqui uma viga, né, ela está biapoiada com a carga concentrada aqui de 20 kN, e o exercício já fornece os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Ó, a gente já observa que o momento fletor máximo, ele é 24 kN. A gente sempre vai usar o valor maior, porque em termos de critério de resistência, a gente sempre pega a situação mais crítica, né? Então, beleza. Sabendo que a tensão admissível do material é de 5 kN por centímetro quadrado, e que se trata de um perfil retangular, que está demonstrando aqui, de base B igual a 5 centímetros, e de altura H, que ele não deu. Então, ele quer que a gente determine a altura H. Então, basicamente, o que você sabe? Você sabe o carregamento, você sabe os esforços cortantes que atuam e o momento fletor que atua na estrutura. Você definiu uma largura, né? E quer saber qual que é a altura que essa estrutura deve ter para resistir, né, essa situação de momento, considerando uma tensão admissível aí de 5 kN. A gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu falo tensão admissível, na prática, o que ela representa, né? A tensão admissível é a tensão máxima que você vai estabelecer para aquele projeto esteja submetido, né? Então, é o seu limite de aplicação. Passou daquilo ali, você foge da situação de projeto. Óbvio que a tensão admissível tem um fator de segurança incluído aqui. Mas para a gente responder a pergunta, vamos usar qual equação, né? Qual equação que tem as dimensões geométricas da estrutura? É a equação que envolve, né, o módulo resistente. Então, eu vou usar essa equação aqui, pessoal. A tensão normal devido à flexão vai ser igual à minha tensão admissível. Então, eu vou considerar ela como sendo a minha tensão σx, vai ser igual a M sobre W. Quanto que vale meu W, né, por retângulo? Retângulo, olhando aqui para a minha fórmula, é base vezes altura ao quadrado sobre 6. Base vezes altura ao quadrado sobre 6. Tá. Mas, professor, eu não tenho o valor do módulo. Calma aí, vamos fazer as coisas por partes. Vamos isolar o H, que é o que eu quero. Então, vai ficar, né? Deixa eu ver. Vai ficar H ao quadrado aqui. Aí eu passo isso aqui multiplicando 6 vezes W sobre B. Tá. O que eu faço? Né? Vamos fazer a raiz disso aqui. Vou fazer aqui em cima, tá? O H vai ficar igual a raiz 6 vezes o módulo. Opa, calma aí. Não, calma aí. Não, beleza, vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Aqui, ó, a gente deixa em função de base vezes altura ao quadrado. Tá? Eu vou deixar isso aqui, em função disso. Aí, eu vou usar essa expressão aqui, né? Para a gente trabalhar com o W. O que é o nosso W? Que é o nosso módulo resistência. Ele pode também ser obtido através disso aqui, ó. A tensão admissível dividido por M, que é o momento fletor aplicado. Agora, com base nessas duas expressões, eu posso igualar uma a outra, ó. Base vezes altura ao quadrado sobre 6 é igual a minha tensão admissível sobre o momento aplicado. Como eu quero o H, né? Então, eu vou passar tudo isso para lá, vai ficar 6 vezes a minha tensão admissível sobre M. O B que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Aí isso aqui vem na forma de uma raiz. Essa é a expressão. É um algebrismo simples, tá? Parece complicado, mas não é. Agora é só substituir, pessoal. Eu tenho a tensão admissível, eu tenho o momento fletor, eu sei o valor da minha dimensão B, agora eu encontro.
Então, H vai ser igual ao quê, né? Vamos ver se eu coloquei certinho. Se eu fiz certinho o algebrismo aqui. Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Tá invertido. Tá invertido, ó. Se eu quero isolar o W, ó, o W vem para cima e o sigma vem para baixo. Eu coloquei o sigma em cima. Só invertir aqui, pessoal. Ó, passo isso aqui para cá e isso vem para cá. Vai ficar M sobre sigma ADM. Que por sua vez inverte aqui também, ó. Vocês estão todos dormindo, vocês não estão prestando atenção, né? Eu tava na dúvida. Aí aqui, Tá tendo que pessoal... conversar, não. Dá não, pessoal. Ó, isso aqui vem para cá, ó, né? Eu passo isso aqui multiplicando, né? E isso aqui vem para baixo. Então, eu, na forma, no geral, só inverti, como eu tinha errado ali. Então, isso aqui, ó, eu quero isolar o W. O W veio para cá e isso veio para cá, tá aqui. Aí, como isso aqui é igual a isso, eu fiz essa igualdade. E eu quero isolar esse elemento. Então, ele deixou ele aqui. E vou passar os termos. Então, vai ficar 6 vezes M, 6M, B vezes sigma. Sigma ADM. Como isso estava ao quadrado, virou uma raiz. Agora ficou correto. Vamos substituir. 6 vezes M. M é o momento o quê? É o momento fletor aplicado. Ele é de 24 quilonewtons. Tá? 24 quilonewtons, ou seja, 24 mil. 24 mil. Isso aqui vai dar... Isso aqui está em metros, né? O que a gente pode fazer? 24 quilonewtons metro. Isso aqui, ó, tá em centímetro quadrado, ó. A tensão está em centímetro quadrado. Eu tenho que converter isso aqui para centímetro. O que eu faço? Eu multiplico por 100, tá? Eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 24.000 da fórmula do quilonewtons, mais, né, os 100 da conversão. Não sei se vocês entenderam. Para eu não precisar converter a tensão, que está em centímetro quadrado, eu vou converter o momento para centímetro. Então, isso aqui vai ser igual a M, vai ser 24 vezes 10 ao cubo, converto para Newton, e o metro, 10 ao quadrado, tá? Então, vai ficar essa expressãozinha aqui. Isso aqui é igual a Newton vezes centímetro. Divido tudo isso, tensão admissível, agora eu posso colocar da forma como está. 5.000, 5 kilonewtons, né? 5.000, vezes D, que é em centímetro, vezes 5. Logo, o nosso H vai ser igual, se fazer certinho aqui, pessoal, vai chegar a 24 centímetros. Tá? Essa é a altura dessa parte aqui da viga. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, se não tem dúvida, é hora de vocês trabalharem. Esse aqui eu vou deixar para fazer na semana que vem com vocês, que ele é um pouquinho mais trabalhoso, vai envolver usar o gráfico. Então, eu vou deixar isso aqui para semana que vem, para não saturar a cabeça de vocês. Então, se vocês fizerem esse exercício, já está o suficiente. Eu coloquei 2 no grupo, né? Mas esse exercício 2 ele vai depender do subsídio do anterior. Então, para não saturar vocês, a gente vai fazer a aula que vem. Então, a aula que vem, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai usar um software para fazer uma aula prática e eu vou finalizar com esse exemplo aqui para a gente aplicar um pouquinho um exercício mais elaborado desses conceitos da aula de hoje, tá bom? Então façam, eu vou querer que vocês me enviem apenas o exercício 1, tá? Então façam esse exercício 1 aqui. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras coisas. Então tá, pessoal. Não tem dúvidas? Quer que eu foque em alguma coisa? Foi muito extenso o assunto?